convido você a abrir a palavra do Senhor, lá na primeira epístola de Pedro. Nós estamos falando sobre os papéis e funções na família, né? O tema geral é uma família para a glória de Deus, tratando dos papéis, das funções, da responsabilidade de cada parte. Nós já temos caminhado aí, esse é o nosso quarto tema, mas nós já trabalhamos aí em relação aos homens, né? Cadê? Isso, com todas essas funções, focando aí em destaque aí o papel que se espera de cada um deles. E aí, então, já nas semanas aí começamos a trabalhar em relação às posturas exigidas para as esposas e para mães. Então, o texto que eu quero que você abra é esse aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 6. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais hoje, se Deus assim nos permitir. Então, abra lá, antes da leitura propriamente, vamos fazer mais uma oração. Eu tenho sentido que as mulheres deu uma esvaziada nessas 2 semanas, é só impressão minha. Acho que é só impressão minha. Estou brincando, obviamente. Mas é gostoso quando está falando dos homens, né? A mulherada se sente animada, acorda às 6 da manhã, já faz café da manhã no domingo. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí agora começamos a falar da mulherada, as mulheres falam, tem que fazer almoço, eu acho que hoje tem que passar roupa, aí inventa 1001. Não sei, é impressão, não sei se é verdade isso. Se é mito, é mito? Hein, mulherada, é mito? Isso não acontece não, né? Hein, Sabrina? É fake. Isso, termos contemporâneos é fake. Então tá bom. Mas vamos orar antes de fazermos a leitura, então. Oremos. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez nessa manhã, nesse dia lindo que o Senhor nos deu. Agradecidos pela salvação em Cristo Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, pela vida de todos aqueles que servem ao Senhor aqui nesse lugar, pela fidelidade de cada um deles, pelo desejo sincero de aprender mais de Ti, de servir mais a Ti. Que o Senhor continue a trabalhar no nosso coração, para que possamos, como tratamos durante todo esse ano, glorificarmos ao Senhor em todas as áreas da nossa vida, e nessa sequência, ó Deus, até de tema já para 2026, que possamos viver um bom testemunho, andando como filhos da luz, né, como servos e servas fiéis ao Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, porque sabemos que glorificamos, exaltamos, adoramos e servimos ao Senhor, não só nos momentos que estamos reunidos em igreja, mas quando estamos andando no nosso dia a dia. Que o Senhor assim nos abençoe. Fique conosco, abençoe a aula de hoje. É o que nós clamamos também em nome de Jesus. Amém. Amém. Então lá, vamos ler 1 de Pedro 3, de 1 a 6, para a gente relembrar aí. Vamos ler todos juntos? Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, né? Todos. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aqui. Nas últimas semanas nós tratamos aí desses temas e já pensamos ou já pontuamos aqui algumas dessas posturas, algumas dessas
funções, né? Então, a submissão, nós trabalhamos no primeiro domingo, tratamos do assunto. Semana passada, aí nós falamos, baseado tanto em Efésios, capítulo 5, como também nos textos que nós lemos, que estão aí projetados, sobre a ideia da prudência, da fidelidade, né? Integridade, aquilo que chamamos de integridade. E já entrando aqui no texto de 1 Pedro, essa ideia do espírito manso e tranquilo, né? Então falamos aí sobre a mansidão e sobre a tranquilidade, mostrando que a esposa é justamente esse elemento que vai promover, né, tanto um ambiente manso, um ambiente tranquilo, ou seja, se a mulher perder a estribeira, aí já era. Então cabe a ela essa ideia do calma, né, do peraí, toma uma água, fulano vai para lá, Beltrano vai para cá, pô, a ordem para que o ambiente se torne o mais tranquilo, o mais manso possível, é uma capacidade que Deus deu aí e uma postura exigida das irmãs. E aí na sequência, se você observar, no verso 5, né, então o verso 4 ele fala esse trajo de um espírito manso e tranquilo, e aí depois no verso 5 ele diz, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que faziam o quê? Esperavam em Deus. Né? E aqui, então, eu quero tratar com as irmãs nessa perspectiva aí da confiança, da esperança ou da fé em Deus. A confiança de que o Senhor, Ele ouve as suas orações, na esperança e na confiança e na fé de que Deus é quem cuida da sua vida em primeiro lugar, também da sua família. Ele usa aqui o exemplo de Sara. Nós sabemos que a vida não foi fácil, né? Não é fácil para ninguém, mas segundo o texto, Sara confiou no Senhor, buscou o Senhor, orou ao Senhor, se tornando aí a mãe, né? Uma representante de uma mulher que obedeceu, né? Que creu, e que foi submissa, e que esperou em Deus, sendo submissa ao seu próprio marido. E é por isso que no verso de número 6 diz, da qual vos tornastes filhas. Né? É interessante que a Bíblia dá esse título a Sara, né? E quando você vai estudar a vida de Sara, você vê que não foi uma vida fácil. A própria Bíblia revela algumas atitudes não acertadas dela, algumas posturas que acabaram gerando um contexto difícil, né? O fato de Agar, a sua serva, e da falta dessa oscilação de fé, mas aí Pedro fala, olha, você tem que esperar em Deus como fez Sara. Então, mesmo com os nossos erros, as nossas falhas, as nossas escolhas ruins, né, o Senhor ainda na sua graça e misericórdia acaba usando a nossa vida ainda para servir de modelo para outros, apesar das nossas limitações. Nós sabemos pelo registro das Escrituras que Sara não foi uma mulher perfeita, né, mas ao mesmo tempo, sob inspiração do Espírito Santo, o processo posterior dela guardar a promessa, afinal de contas já com os dias, né, avançados, viver uma vida toda na expectativa de ser mãe, né? E mesmo já com a idade avançada, só um milagre realmente. Então, apesar de todas as situações pontuais que nós vemos na história de Sara, o todo demonstra, obviamente, essa postura de esperança em Deus, de confiança, de esperar em Deus. Né? Talvez você... A gente tem a tendência de olhar só para as coisas ruins que as pessoas fazem, né? Mas ela entregou a Agar para que o marido pudesse suscitar lá um filho, né? Que esperança é essa? Mas estou velha, já passou os meus dias, uma vida inteira buscando ser mãe e nada. Né? Tanto quando o Senhor dá a promessa para ela, a Bíblia diz que ela faz o quê? Ela ri. Abraão, gente, você está doido, né? Tem jeito mais.
Naquela época não tinha maca peruana, não tinha esses trem tudo, então não vai dar certo esse negócio. E aí Deus falou só, porque você riu, daqui um ano você vai ser mãe. E aí ela põe o nome do filho do quê? Qual que é o nome do filho? Isaac. E justamente por que ele põe o nome Isaac? Porque ela riu, né? Então, uma das possíveis traduções para o termo Isaac é bem simples, é sorriso, ou motivo para sorrir, né? Alguns vão traduzir. Então, Isaac, motivo para sorrir. E me permita um parêntese aqui, né? Sobre essa questão de Isaac, já que eu estou falando da fé dessa mulher, que esperou a vida inteira por esse filho, então veio depois dessa promessa do Senhor, e por ela ter rido, acaba pondo o nome no filho de motivo do riso. E deixa eu aproveitar e falar que nós temos mais um motivo de riso, irmãos. Né? Para 2026. Né? O que você está achando que eu estou falando? Tem mais uma grávida, mais uma abençoada aí, né? Um menino que, debaixo da graça do Senhor, né, vai vir aí, cujo nome é Isaac. Olha aí. Né? Então, desde já eu quero convidar você a estar orando aí pelo nosso Isaac. Ei, pastor, pelo amor de Deus, isso está me corroendo. Quem é a grávida da vez? Né? Quem? No final da aula eu te conto, para não perder a sequência aqui, porque senão você vai ficar já, quem que é? Tá, mas temos aí mais um motivo para sorrir. Oi, Cris. Pode chutar, vamos chutar. Não. Tá bom, então vai, deixa eu contar para você, porque senão você vai querer ficar chutando aí até o final da aula, não vai prestar atenção mais, né, Sabrina? Os papais são o Vinícius e a Mariana. Sim? E o Vinícius me ligou ontem, ele está em viagem. Ele trabalha na Embraer, ele está fazendo uma entrega no exterior. E então a Mariana. Mas eles foram não, na sexta-feira. Tudo bem, fizeram ultrassom, ouviram já o coraçãozinho do Isaac, já viram que é o Isaac, né? Então, o motivo para nós estarmos nos alegrando aí com o Vinícius e a Mariana, pedindo a bênção do Senhor sobre a gestação dela e a chegada aí pro ano que vem, então, do nosso motivo para sorrir, né? Nosso motivo de riso, nosso Isaac, tá bom? Então, depois, ela não está conosco aqui esse momento, mas, né, depois, quando ela estiver aí conosco, você dá um abraço nela e tal. Mas desde já esteja orando pela vida dela e pela vida do Vinícius, né? E também do Isaac. Tá bom? Então, já que nós falamos do Isaac, dei a notícia para você, que demonstra fé, irmãos, no caso da vida de Sara. E a esposa, dos papéis, irmãos, é ser esse esteio de esperança. Né? Há uma tendência natural do homem ser muito prático, e às vezes ele olha para a realidade e fala assim, você não está vendo? Já deu tudo errado, não tem mais jeito. E aí a mulher fala, não, tem jeito sim, nós vamos orar. E o cara fala, orar para quê? Não vai dar certo. E a mulher fala, não, vamos orar, Deus vai abençoar, Deus pode fazer. E o coração do homem geralmente é mais cético, mais durão, mais olha para a realidade, não, agora não tem mais jeito. E a mulher tem essa tendência natural, né, dentro da criação, de ser um indivíduo mais inclinado a essa confiança, a essa esperança, a essa fé. Então, a palavra do Senhor coloca sobre vocês, irmãs, essa responsabilidade, e às vezes de em silêncio mesmo, né? Dentro da tenda, como é o caso da Sara, de ali, nos seus pensamentos, muitas vezes, buscar a Deus e se derramar diante do Senhor, na certeza de que é o Senhor quem faz as coisas e que você agindo da maneira correta, Deus há de abençoar. Então, um
das funções aí que estabelecida dessas posturas, essa postura de confiança e de fé, usando aí como exemplo a nossa irmã Sara, que obedeceu a Abraão, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma, justamente porque tinha fé, justamente porque tinha confiança, justamente porque esperava em Deus, né? Então, deixa eu fazer uma piada aqui. Enquanto os católicos, né, têm as filhas de Maria, né, a Bíblia chama as mulheres de filhas de Sara, tá? Então, só para quebrar aí a perspectiva, que esse título de filha de Maria ninguém deu lugar nenhum na Bíblia, mas filha de Sara sim. Então, que você seja como filha de Sara, na perspectiva de confiar em Deus, de esperar em Deus, de ter fé, de ser submissa como ela foi a Abraão, mas aguardando a promessa e o cumprimento do cuidado e das promessas de Deus sobre a sua vida. Tudo bem até aqui? Ótimo. Um outro assunto que já é tratado aqui também em 1 Pedro, capítulo 3, que eu chamo a sua atenção lá para o verso 3, é a ideia da postura geral, né? Então ele vai dizer assim, o verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, né? A ideia do seu traje, da maneira como você apresenta. Então não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um corpo de travos de espírito manso tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Então, esse homem interior, ou seja, a beleza da mulher crente, ela precisa ter uma postura correta de essência, de coração. E assomado a isso, eu convido você de novo a ir lá para o outro texto que está na sequência aí, que é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, o verso é de número 9. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Aqui ele está falando também da postura, né? O verso 8 ele fala dos homens que orem em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, sem devassidão. E aí, no verso 9, ele vai dizer assim, da mesma sorte, ou seja, em santidade, que as mulheres em traje o quê? Traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não como cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Nós não temos aqui, irmãos, um modelito bíblico, né? Nem para o vestimento de masculino ou feminino. Eu escrevi um artigo certa vez sobre a moda de Deus, era o título, falando sobre isso, porque algumas comunidades colocam, inclusive, como doutrina, algumas peças de roupas explícitas, né, explicitadas para a comunidade. A mulher não pode usar, o que eles falam? Pode usar calça comprida, um exemplo. Ou não pode usar cor tal, né? A mulher não pode usar vermelho. Só hoje aqui nós ia disciplinar umas 4. Né? Porque a mulher não pode usar vermelho. Ou não pode usar determinada... Tem comunidades que até fala a questão do tecido. Né? Já vi isso acontecer. Comunidade específica fala, olha, mulher não pode usar nenhuma roupa de couro. Porque geralmente couro ele fica mais agarrado, aquela coisa. Então veja, você não tem nenhuma tratativa específica. Né? E quando você vai para o Antigo Testamento falar que a mulher não pode usar roupa de homem, aí eu já te contei aquela história do pastor lá de Matão, né? Que acabou vindo depois para a igreja presbiteriana, que ele foi para disciplinar uma irmã da igreja, enquanto ele era pastor assembleiano,
porque alguém disse que viu ela usando calça, né? E aí ele chegou lá, a irmã disse, falou, não, tudo bem, pastor, eu aceito, só que com uma condição. Eu vou dar, então, já que a calça é uma vestimenta masculina, eu reconheço, recebo a disciplina, só que eu vou dar a minha calça, então, de presente para o senhor. O senhor vai usar. Aí ela foi lá, buscou a calça, cheia de florzinha, de strauss, lá aquelas brilhantes, então não sei o quê. Aí ele olhou assim para a calça, disse assim, mas eu não posso usar essa calça. Aí o checkmate, né? Mas por que o senhor não pode usar essa calça? Porque é uma calça feminina. Então, a Bíblia diz que eu não posso usar uma vestimenta masculina. Isso lá no Antigo Testamento. Então, se o senhor mesmo já está verificando que é uma vestimenta feminina, qual o problema de usar? Aí esse foi o estupim para ele, Elisa, para ele sair da igreja da Assembleia. Ele falou, como que eu vou ser pastor de uma igreja que faz uma coisa dessa se eu agora fui desmascarado e eu não posso agora aplicar nem disciplina na irmã? Não vou mudar a igreja, obviamente. Então ele saiu, né? Veio Elisa, veio a Alzira, que era a esposa, os filhos todos. Depois ficaram um tempo com a gente em Matão, depois foram para outro lugar, perdi contato, eu nem sei o que aconteceu com o nosso irmão, né? Mas essa é a história dele, foi uma experiência que ele viveu. Então, veja, não é a vestimenta propriamente, mas Deus coloca aqui três detalhes que apontam para a sua santificação, para a sua decência, né? Veja aí, mais uma vez. Então, da mesma sorte que as mulheres em traje o quê? Decente. Decente, essa é a primeira coisa. Segundo, se atavie com modéstia e bom senso. Esses três argumentos aqui são o parâmetro para os seus modelitos. É decente? Ou está muito cavado? Ou está muito agarrado? Ou está muito curto? Ou está muito transparente? A pergunta é decente que eu estou usando? Né? Tem umas irmãs que às vezes vêm com um negócio cavado, que se cai uma caneta no chão, você vê o umbigo dela pelo colarinho. Isso é decente? Seria característico de uma mulher piedosa, santa, temente a Deus, usar esse tipo de traje? Então, a primeira questão que você tem que perguntar, quando você vai se olhar no espelho, está decente? Você não vai perguntar para o marido. O marido já está escaldado. Se ele falar que não está, ele vai apanhar. Então, então não. Os seus olhos, você tem condição de olhar e saber se aquilo é decente ou indecente. Então, o primeiro padrão seu é decência na sua vestimenta. A segunda coisa, qual que é a segunda palavra que está aí? Modéstia. Precisa vir brilhando, piscando, com LED, né? Aquela lantejoulas douradas, né? Eu quero causar na reunião da safra, eu vou chegar, vou brilhar. O pastor falou que o ano que vem é andando como filho da luz, então vou comprar um negócio que eu vou ofuscar todo mundo. Modéstia é a segunda postura que você vai colocar lá no item para saber se a sua vestimenta é de uma mulher piedosa ou não. Passou no critério da decência, o segundo critério, então, é da modéstia. Você não está aqui para se aparecer, né? Tem umas que acabam... só falta andar com holofote, assim, né? Na cabeça, né? Para parecer iluminada mesmo. Não. Como diria aquele chefe de cozinha lá, menos é mais. Eu sei que você já assistiu lá o Masterchef, não é assim que ele fala? Menos é mais. Para roupa é a mesma coisa. Em relação à modéstia, né? Não em relação ao tamanho da roupa, né? Pastor, menos é mais. Não.
Menos é mais em relação à modéstia. Então, quanto mais modesto, menos lantejoula, menos pena de avestruz, menos... Né? Tem uns trens assim que você fala assim, meu Deus do céu. Tá certo que o Natal tá chegando, mas você não precisa vir de árvore de Natal. É isso. Modéstia é isso. Né? Não querer destoar. Você não está aqui para isso. A modéstia vai te manter no sentido da simplicidade, né? De um padrão de demonstrar a sua coerência, a sua piedade, conforme é dito no texto. E o terceiro padrão aí de qualidade é o bom senso, que é a sensatez, essa ideia do bom senso. Tem roupa, irmãos, tem vestimenta que cabe muito bem num passeio no parque. Vai estar decente, vai estar modesto, mas é para um passeio no parque. Vai ter roupa que vai estar decente, modesta, mas que é adequada para um passeio no shopping. Vai ter roupa que vai ser decente e modesta e que vai ser de bom senso para você vir num casamento ou para você ir numa formatura. Afinal de contas, aí você vai usar o contexto que você está para dar a dosimetria aí, tanto na decência quanto na própria modéstia. Né? Não, o pastor falou que tem que ser modesto. Aí você vem de pano de saco no casamento. Entendeu? Vai lá, compra um saco de açúcar lá, faz um rasgo em cima e fala, não, eu estou modesto. Não, o bom senso. Se você vier assim num casamento, você vai acabar chamando mais atenção do que a própria noiva. Falando, o que é isso aí? Saiu do hospital psiquiátrico? Qual é o problema dela? Então, o bom senso é o que vai ser o equilíbrio aqui para que você utilize da decência e da modéstia com a dosimetria correta para o ambiente que você vai estar. No casamento, você vai vir, obviamente, algo com um tipo de vestimento que você não vai usar no dia a dia, é uma ocasião especial, ou seja, uma formatura, tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, o bom senso vai fazer você vir de véu no casamento. Não, você não é a noiva, você não vai vir de véu no casamento. Quem vem de véu é a noiva. Então, meu bom senso sabe que, mesmo que eu seja a madrinha, eu tenho que ficar menos que a noiva. Porque se eu quiser me aparecer mais com a noiva, faltou bom? Ah, mas a roupa era modesta, pastor, a roupa era decente. Tá, mas te faltou o bom senso. Então, esse aqui é o tripé para a vestimenta feminina segundo o padrão bíblico. Que você, como uma mulher santa, piedosa, vai colocar como parâmetro para identificar cada situação em que você for convidada a comparecer. Imagine uma situação, talvez uma reunião da SAF, festiva, e piriri pororó, vai entregar lá alguma homenagem para alguém, ou você vai ser homenageada. Aí você fala assim, não, tem que ir decente, ótimo, tem que ir modesta, ótimo, mas falta o bom senso, tanto para mais quanto para menos. Isso vai acabar criando mais mal-estar do que edificação de todo mundo. Né? Você viria lá com a camiseta do vereador que você usa para fazer a faxina lá na sua casa? Né? Não, pastor, estou modesta. Peraí, fulana. Faltou o bom senso aqui. Hoje não é dia de mutirão, hoje é dia diferente. O mutirão, tudo bem, eu até entendo. Você vir na igreja ajudar um mutirão, você não vai vir de salto 15, né? E nem de vestido tubinho, não tem como. No mutirão, isso daí não vai dar certo. Mas numa noite de homenagem, piriri, pororó, você não vai vir
de bermudinha, chinelo de dedo e camiseta do vereador, porque não é um mutirão. Então, é o bom senso. Eu acredito que é isso aqui. Então, essa é uma postura, né? Essa decência e essa santificação, pautado na decência, modéstia e bom senso, que é um padrão geral, irmãos, para você definir não só suas vestimentas, mas a sua vida, de um modo geral. Como uma mulher piedosa. Né? Porque senão acaba destoando e acaba sendo agressivo, muitas vezes, e gera muito mau testemunho, principalmente se faltar decência e modéstia. E aí isso, o nome de Deus não vai ser glorificado através da sua vestimenta. E como nós temos falado, tudo na minha vida precisa glorificar ao Senhor. Até a minha vestimenta. É o jeito que eu visto. Não para ostentação, né, que é o padrão que nós já vimos. Não é para ostentação. Porque se for para ostentação, talvez a gente pode até incluir aqui nessa listinha aqui da vestimenta. Se é uma vestimenta para ostentar, já saiu do bom senso, né, de certa forma. Então, esse padrãozinho, se você colocar isso, não vai ter erro. Você vai acertar sempre. Decência, modéstia e bom senso. Tudo bem? Vamos caminhar um pouquinho. Vamos lá para capítulo 3 aqui, vamos relembrar o verso 11. Falando das mulheres dos oficiais, né? Há uma discussão teológica, aqui está falando de diaconisa ou da esposa do diácono, mas tudo leva a crer que ela está falando da esposa do diácono. Então ele vai dizer, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esse respeitável aponta tanto para essa questão da vestimenta, que já foi tratado, como do sentido de se portar. Eu vivi uma situação com a Clarissa, quando a gente foi para o Senegal, um país de maioria muçulmana, onde a mulher é sempre tida como algo meio que desprezado, né? A não ser como objeto para eles. Tanto é que na aldeia que nós trabalhávamos, que eram os fulanes, eles podiam casar com até 10 esposas. Né? No contexto da aldeia, era um negócio meio estranho. Porque o que acontece? As mulheres, no contexto de aldeia, no trabalho do dia a dia, elas fazem as suas atividades, a maioria das vezes, sem a parte de cima. Todas com seios à mostra. Contexto cultural lá. Então, a gente chegava na aldeia, a mulherada toda, sem a parte de cima, trabalhando. Quando muito tinha criança pequena, amarrada o lençol com a criança nas costas, e inclusive isso facilitava, porque ela não parava de trabalhar, ela só virava o moleque assim, punha já no seio, para dar de mamar, virava do outro lado, punha para mamar e continuava trabalhando, e essa era a realidade deles. Só que quando não estava nas atividades corriqueiras, né, o lavar, o cozinhar, o ir buscar lenha, o tirar água, o tratar dos animais, elas tinham que estar todas vestidas e não podia ter os ombros à mostra, que é algo extremamente comum para nós. Então, por exemplo, Marta, Lina, Julinha, Sabrina, todo mundo que está com camiseta, a camisa ou a blusa que vai até aqui, isso seria algo possível. Então, dentro do carro a gente sempre tinha um calor miserável, chegava a 46 graus no dia, e aí então sempre nós tínhamos que, dependendo, se tivesse que ir conversar com alguém e tal, a Clarissa tinha um chalezinho para ela colocar. Mas, a primeira vez que nós fomos lá, não está muito inteirado no negócio, né? E aí nós fomos conversar com o chefe da aldeia, e já era a minha segunda vez. Aí foi quando a Clarissa foi, eu fui em 2008, a primeira vez, depois em 2009 foi com a família toda,
E aí a Clarissa já ia atender na aldeia, a gente preparou toda uma estrutura com gerador elétrico, tal, toda aquela coisa, e ela ia atender na aldeia. Então nós fomos apresentar a Clarissa para o chefe da aldeia. E aí, por um lapso, a gente já tinha conversado, já tinha falado, já tinha estudado sobre isso, mas um lapso, força do hábito, né? Então conversamos, a Clarissa sempre atrás de mim, assim, e tal, ó, então, minha esposa, assim, ela é dentista, ela que vai cuidar, tarará, papapá, aquela coisa toda, falava em francês, tinha um tradutor para o Fula, aí o chefe e tal, não sei o que, tal, então tudo bem, podemos, amanhã a gente pode começar? Não, pode começar, tá tudo certo, tudo autorizado, tá bom. Então, chefe, eu cumprimentei o chefe, porque o homem tem essa liberdade, cumprimentei o chefe, aí ele cumprimenta, faz assim, né? E aí a Clarissa, na força do hábito, estendeu a mão para o chefe. Aí o chefe só fez assim, deu 2 passos para trás, pôs a mão no peito assim, tipo assim, minha filha, eu não posso te encostar. Aí a Clarissa percebeu, baixou a mão e tal. Então veja, é uma situação que, para aquele contexto cultural, o fato dela estender a mão era algo que desrespeitava o chefe da aldeia. Então, essa ideia de ser respeitável é você saber se portar na situação que você está vivendo. No nosso contexto, se alguém te estende a mão e você não dá a mão, isso é uma falta de respeito, né? Falta de educação. Mas lá naquele contexto, não. Então, a mulher ela tem que estar ciente do ambiente em que está. Porque se ela não sabe se portar com respeito, irmãos, passa vergonha, faz gafe, né? É lógico que na minha cabeça vem aí uma tal de senhora, né? Que só faz passar vergonha em todo o ambiente que vai. Que aí você fala, falta senso, rapaz, não é respeitável. E aí quem que se envergonha? Todo mundo, envergonha a nação inteira por uma falta da pessoa não ter um bom senso de assumir um lugar de respeito no contexto que está. Não sei se vocês perceberam isso, mas é uma situação terrível, cara. E quando você traz para o micro, dentro do ambiente, se você imagine uma mulher de pastor que não sabe se portar de modo respeitável. Você acha que isso cria uma confusão? Ou todo mundo fala, nossa, como que ela é extrovertida? Nossa, ela é tão espirituosa. Né? É um jeito bonito de você falar, nossa, como que ela é sem noção. Não é verdade? Não é assim que acontece? E se você vê isso, por exemplo, dentro de um contexto de igreja relacionado à esposa do pastor, você fala, nossa, ela desrespeita todo mundo, cara. Ela invade, ela fala na hora que não é para falar, os homens estão tratando, ela quer entrar no meio, o conselho reunido, ela que quer pôr o bedelho na pauta do conselho. Ou seja, você acha que isso é legal ou você acha que isso dá um mau testemunho miserável? O que você pensa comigo? Será que só eu que sou o Zico aqui da interpretação? Não, acho que não, né? Porque ela tem que ser respeitável, ela tem que saber lidar em cada situação que ela está. É papel da esposa. Tem situações, eu conheço casais que o marido tem que ficar, fulano, menos, fulana, menos. Fulano, vamos embora. Aí o cara não aguenta e vai embora. E ela ainda sai embora. Mas vai embora por quê? Por que você está pedindo? Não, eu quero ficar mais. Fulano, nós vamos embora agora. A pessoa perde totalmente a noção, né? Aí você fala, nossa, ela é tão feliz. Uma ova, ela é mal educada, ela não sabe se portar. E o padrão bíblico, irmãos, dessa decência, dessa temperança, que é o que eu quero tratar aqui contigo, esse equilíbrio de saber se portar, né? Então, sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. É isso que se espera de uma mulher piedosa, de uma mulher crente, que ela saiba se portar nos ambientes, que ela não sai falando mal dos outros para todo mundo, né? Seja maldizente, né? Que ela seja temperante, que ela tenha moderação, que ela tenha equilíbrio.
que ela saiba. Esse temperante aponta também para a ideia de que ela saiba resolver situações desconfortáveis. Se tem que pôr mais sal, ela põe. Se tem que pôr menos sal, ela tira. Se tem que pôr mais doçura, ela põe. Se tem menos doçura, ela também sabe tirar. Ou seja, ela ser temperante, ela saber lidar e considerar. Tem mulher que, pelo amor de Deus, o negócio já está ruim, ela põe pimenta nesse tempero. Porque falta temperança. Tem situação que já está amarga, ela põe mais jiló ainda no contexto. O negócio já está difícil, aí fala, eu não queria falar não, mas ó, pá, ela joga mais no tempero. Aí o trem explode. Ser temperante, é ser respeitável, ter equilíbrio, moderação, saber. E outra, saber temperar, inclusive, o contexto que você está vivendo. Está salgado demais? Deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Quanto mais idade você tem, mais essa responsabilidade aumenta. Quanto mais experiência você tem, quanto mais idade você tem, mais essa responsabilidade aumenta. Vai lá para Tito, capítulo 2. Por que eu estou falando isso? Porque é comum, eu já ouvi de umas... Cadê a Vani aqui? Ovelhas, não é ovelhas, né, Vani? Que a Vani brinca. As ovelhas. Eu já vi de algumas ovelhas falando assim, eu já sou velha mesmo, então, pastor, eu não preciso mais ter papa na língua. Eu falo mesmo que eu falo, porque a idade que eu tenho, então eu falo mesmo, não gostou, tô velha mesmo. Usa de argumento a idade para referendar a malcriação, a falta de temperança. Não sei se você já ouviu isso de alguém, mas é comum você ouvir. Vira e mexe, tem uma véia meio doida aí, que elas soltam uma dessa. Eu sou véia mesmo, falo mesmo, sou véia, não quero saber, eu não preciso. A vida inteira eu fiquei me mordendo a minha língua, agora não, agora minha língua é solta. E se gaba ainda, se fosse um negócio, né, ganhar um prêmio por causa disso. O que diz lá Tito 2? Verso 3. Quanto às mulheres novinhas. É isso que está escrito aí? Não. Quanto às mulheres idosas. Quanto mais idade. Semelhantemente é o quê? Vamos ver o verso 2 para você entender o que é semelhantemente. Quanto aos homens idosos, nós já estudamos isso das vezes passadas. Sejam temperantes, a mesma exigência para os homens, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, esse é o padrão. Aí ele pega esse padrão e fala, semelhantemente, então quer dizer, isso aqui tem que estar na mulher também, mas que elas sejam, aí ele acrescenta, sérias em seu proceder, não caluniadoras ou maldizentes, que é o que já foi dito, você não falar mal dos outros, é a fofoqueira, tá? Não seja fofoqueira, não cachaceira, e sejam mestras do bem. Mestras do bem, ou seja, ele vai ampliar o que significa seja mestra do bem. A fim, ou seja, com a finalidade, como mestra do bem, com a finalidade de instruir quem? As jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. A ensinar essas jovens recém-casadas a serem sensatas, a serem honestas, a serem boas donas de casa, a serem bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja, irmãos, quanto mais idade você tem, mais responsabilidade diante de Deus você tem para ser mestra das mais novas, a ser tudo aquilo que você já tem que ser mesmo. Temperante, equilibrada, sensata, boa dor de casa, amar o marido, tal. Aí entra a tentativa de, mas os maridos nós já tratamos deles.
Agora é a sua vez. E no caso da mulher, tem um agravante? Tem. Porque você vai lá para Pedro, ele diz assim, que a sua postura independe se o seu marido, como que diz lá no começo de Pedro, mesmo que o seu marido não obedeça a palavra. A sua postura não é, não, se ele fizer a parte dele, eu faço a minha. Não. O padrão bíblico é o seguinte, faça a sua parte. Ah, mas ele não obedece. No caso da mulher é isso mesmo. Mesmo que ele não obedeça a palavra, ele vai ser ganho, não pelo seu muito falar na cabeça dele, mas pela sua postura, pelo seu jeito. Você não vai ganhar o marido falando na orelha dele, muito pelo contrário. Você vai espantar o seu marido. O cara vai ficar tiririca da vida. Porque a Bíblia já diz para você, você vai ganhar o seu marido, ele não obedece a palavra? Não, não obedece, pastor. Meu marido não obedece. Tá, então qual que é o procedimento para você ganhar o seu marido? Fala, encuca na cabeça dele de dia e de noite. É isso que a Bíblia te ensina? Não, isso te ensina a fazer com os filhos. Com o filho você vai arder a orelha dele de tanto você falar. Ele vai falar, mãe, eu já sei, sabe nada. Senta aqui que você vai ouvir de novo. Enquanto você estiver morando na minha casa, enquanto você estiver debaixo da minha responsabilidade, você vai ouvir quantas vezes eu tenho para te falar. A Bíblia manda você encucar e falar na orelha do seu filho. Agora, do marido, ela manda fazer isso? Não, do marido manda você ficar quieta, sem palavra nenhuma. Você vai ganhar o marido pelo seu procedimento. Só que aí a esposa, ela trata o marido como... senta aqui agora que eu vou falar para você. Aí... 24 horas tem o dia. Ela, brincando por exemplo, é igual o Unibanco. Lembra da propaganda do Unibanco, quem é mais velho? Qual que era o Unibanco? O Unibanco, 30 horas. 6 horas na agência, 24 em qualquer lugar. Lembra disso? Tem mulher que é Unibanco, velho. São 30 horas. O dia tem 24, mas ela fala 30 horas. Vai ganhar o marido? Não vai ganhar o marido. Porque a estratégia bíblica para você ganhar um marido não é falando, é agindo. Em submissão, em temperança, em decência, em modéstia, em temperança. E aí a responsabilidade, a função é sua, papel, postura exigido para você. Pois não, mano. Sim, agradar o Senhor. Perfeito. Sempre, a mulher cristã, o foco é sempre ao Senhor. É o que Pedro vai dizer. Sara foi fiel, foi submissa, mas ela estava confiando e dependendo de quem? Do Senhor. Aqui é para que a palavra de Deus não seja difamada. Em última análise, todas essas funções, papéis que nós estamos estudando, tanto o homem quanto a mulher, é para glorificar a Deus. É para servir de testemunho que você ama a Deus acima de todas as coisas. O que dificulta muitas vezes a mulher ter essa ideia. Ele não merece. Ele não merece mesmo. O seu marido não merece. Como você também não merece. Quem tem merecimento nessa vida aqui? Alguém tem mérito de alguma coisa? Ninguém. Não, eu sou bondoso como esposo porque a minha esposa merece. Não, ele não merece. Mas o meu Deus merece a minha obediência. A minha esposa é bondosa para comigo e age da maneira bíblica comigo porque eu sou o melhor marido do mundo, sou um cara bom? Não, não é. Você não me conhece em casa, velho. Todos nós temos as nossas dificuldades. E aí você fala assim,
A pessoa, a esposa do fulano é do jeito que é, mas por quê? Você viu o jeito que ele é? Ele merece. Não merece. Agora, você vai agir corretamente, não é pelo merecimento do seu esposo. Tanto é que o padrão é, mesmo que ele não obedeça a palavra, você vai ter que agir daquela forma, porque desse modo você está glorificando a Deus e a palavra de Deus não vai ser difamada. As pessoas vão falar, viu, mas não era um casal crente esse povo aí? Homem, você viu o jeito que ele trata ela? Você viu o jeito que ela trata ele? Irmãos, nesses 30 anos de ministério, dos quais 25 como pastor ordenado, eu já devo ter batido aí brincando, uns 7.000 aconselhamentos em 30 anos. Desses, muito mais da metade, aconselhamento conjugal. E posso te dizer com toda a convicção daquilo que eu ouvi, e que eu vivi, e que eu já tive a oportunidade de aconselhar. Desprezar as funções, os papéis que Deus determinou para nós é o grande problema de todos os casais. E não é o papel do outro, não. É o seu. Porque a tendência que nós temos é olhar para o outro. Ah, mas ele não está fazendo. Mas ele não está não sei o quê. Mas ele não merece. Mas ele... Mas o padrão bíblico é o seguinte, mesmo que ele não obedeça, o papel é seu. A função é sua. A postura exigida é para você. O que aconteceu com Nabal? Você lembra o que aconteceu com Nabal? Lembra? Abigail, ponta firme. O que aconteceu com Nabal? Morreu. E aí quem casou com Abigail? Davi. Abigail foi uma das esposas de Davi. Faça a sua parte, irmãos. Se o negócio não tem jeito, deixa que Deus vai fazer a outra parte. Ou converter o miserável do seu marido, ou dar um fim igual deu de Nabal. Você pode ficar tranquila. Eu já te contei aqui várias vezes a história. Fugiu o nome agora. Vê se ele vai lembrar da história. Da irmãzinha que o marido lá não deixava fazer nada. Lembra lá do Guarujá? O que aconteceu? Era Lelis do senhor. O que aconteceu? História de Nabal. Morreu. E o que Deus vai fazer na vida dele também não é sua preocupação. Você não vai pedir a morte dele, obviamente, né? Como uma mulher sensata, crente, mas você deixa Deus tratar. Pode falar, Juninho. Lenha na fogueira. Tá, a história, para quem está acompanhando na internet, é a seguinte, a história é apresentada assim, numa briga que vai a vias de fato. Na família, está lá reunida no Natal, todo mundo aquela alegria do Natal, e alguém resolveu levar uma bebida mais forte, levou o Moser. Né? Tem uma história na família que alguém ganhou uma cesta de Natal lá e tinha um tal de Moser. Esse Moser era um licor de chocolate. E aí teve um infeliz lá que é apaixonado por música clássica
e quis tomar todo o Moser para si, né? E aí, então, tomou o Moser demais, né? Passou por todas as sinfonias lá, e aí deu rolo. Então vamos imaginar que essa situação, então a briga foi a vias de fato, né? Beethoven e Mozart resolveram acertar as contas lá. E aí a mulher, o que a mulher deve fazer? Provavelmente vai ter mais homens nesse contexto. Se tiver mais homens, a responsabilidade vai ser dos outros. Você pode até, fulano, faz alguma coisa, Beltrano, faz alguma coisa, tudo bem. Porque, fisicamente falando, se você for entrar nessa situação aí, você pode acabar sofrendo mais do que os próprios dois que estão brigando. Então, a sua postura de temperança é procurar a solução, talvez de outras pessoas que possam intervir lá e resolver. Né? Pastor, não tem ninguém. Não tem ninguém. Você vai estar vendo a situação, dependendo do contexto que for, dependendo da situação que se posicionar, às vezes vai te dar a oportunidade de conseguir entrar no meio, separar, ou de chamar alguém à ordem, alguma coisa assim. Mas a ideia é sempre se preservar como mulher. Né? A Bíblia não apresenta o fato de que é sua responsabilidade de ir lá e querer resolver a situação. Existe, inclusive, um contexto bíblico que aponta para essa realidade, vou lembrar exatamente aqui de cabeça, mas o texto vai dizer que quando dois homens estiverem brigando e uma mulher for ferida e ela estiver grávida, perder a criança ou ter a criança, até por conta daquele susto, não sei o que, ou ter um parto prematuro ali, que é uma das possibilidades, ou até o aborto também é uma das possibilidades. Aí, né, você vê que depois que isso aconteceu, a família, no caso, vai ser indenizada e tudo mais. Então, a lei prevê que essa situação pode acontecer. Mas lá diz que não que a mulher foi tentar separar, porque não é papel dela. Se os dois vão brigando, e chegou a feri-la. Então, a ideia sempre é que a mulher ela não vai entrar como o juiz de um MMA, querendo separar, né, os dois que estão lá de vias de fato. Mas como temperante, como aquela que tem que ser a pacificadora, que tem que procurar manter a paz e tudo mais, ela vai usar mecanismos que dentro do contexto ali lhe permita terminar com aquela situação. Se fosse cachorro, jogava água, resolvia. Mas como não é, então vai ter que procurar alguma solução. Mas nunca ela entrar, porque não é essa a postura, a exigência para ela. Né? E outra coisa, geralmente briga nesse contexto, às vezes envolvido álcool e tal, geralmente cai os dois né, e dali a pouco um vai para um canto, outro vai para o outro. Mas o ideal é procurar alguém, um homem, um terceiro, para fazer a via do juiz do MMA aí, porque a mulher não é função dela fazer isso. Tá? Preservar, inclusive, as crianças, né? Preservar as pessoas, tira o que está ali perto, que possa servir de instrumento para alguém se machucar. Então, essa postura tudo bem, mas intervir diretamente, a Bíblia não te dá esse papel não, mesmo porque é meio complicado. Não sei se eu respondi a sua questão. Alguém mais? Êxodo 20, 21. Isso. Aí, inclusive, é um dos parâmetros da ideia da ética hierárquica, né? De colocar aí um valor na vida adulta mais do que na vida intrauterina. Vamos lá. Claro, dependendo do contexto é a melhor coisa. Mas às vezes o que acontece? É uma situação pontual que você viu que é besteira e que vai resolver logo. Então, se houver alguém na família para intervir e resolver o problema, melhor. Porque você chama a polícia, dependendo do fato de você chamar a polícia, alguém vai ficar mais mordido ainda e aquela situação vai acabar criando uma confusão. Mas você tem que ter o discernimento para ver o tamanho da gravidade do negócio. Vai ter situação, você vai ter que correr nesse sentido. Né? Só que eu tive experiência, por exemplo, de chamar a polícia, estou esperando a polícia até hoje.
Sim, sim, sim. É. Sim, sim. Sim, dependendo do contexto, claro. Né? Inclusive tem um protocolo, tem um protocolo que foi saiu na internet aí, não sei se vocês chegaram. Nunca peça socorro, grita fogo. Vocês viram esse protocolo? Porque quando você, principalmente se você está sozinho, o marido, vamos imaginar um marido que não serve o senhor, o cara entrou bêbado lá, ou aconteceu alguma coisa, o cara está te agredindo. Nunca grita socorro, porque é da cultura, tá na essência. Briga de marido e mulher, mete a colher. É isso que está no senso comum. Então a pessoa fala, nossa, a vizinha está falando socorro, mas o que será que eu faço? Faço ou não faço? Ah, não vou me meter não. Agora, o protocolo é grita fogo. Porque fogo todo mundo sai para ver não está pegando fogo. Não é assim? Vai queimar minha casa também. Então grita lá, sai gritando fogo, 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 que aí alguém vai aparecer. Aí você apresenta a realidade. Não sei se alguém viu esse protocolo na internet, viu? Eu nem sei quem que lançou isso, mas eu vi em algum determinado momento, né? Principalmente se você está sendo agredido. E eu conto isso da polícia porque é o seguinte, eu vi uma situação de agressão, me meti na situação para preservar a integridade física da mulher, chamei a polícia e é aquilo que eu estou te falando, estou esperando a polícia aí até hoje. Não veio. Então tem situação que você vai ter que ir para o vizinho. Não, às vezes dá isso mesmo. É isso. Ela recua. É verdade. Verdade, você tem razão. Mas veja, o contexto. Você tem que fazer a leitura do contexto. Porque senão. Sim, sim. É algum protocolo. Não sei se funciona aqui no Brasil esse protocolo, viu, Grão? Né? Não sei se a nossa polícia estaria preparada para uma situação dessa. A gente sabe, por exemplo, a gente vê em filme, não sei também se acontece isso lá, mas quando você vê em filme nos Estados Unidos, você liga para a emergência e desliga, imediatamente eles já mandam uma viatura e ligam de volta. Se você atende, explica, mas mesmo assim a viatura vai chegar lá. Ele se toca, né? Aí depende do quarta-feira que está no Copol, né? Porque tem uns quarta-feira no Copol que aí complica. Você liga pro cara e ele fala assim, onde você acha? Eu queria pedir uma pizza para mim. Então, depende de quem está lá, né? O cara ter a sensibilidade. Mas vamos lá, irmãos. Então a ideia de que a mulher pesa para ela essa função de ser aquela que tempera o negócio e sempre menos, né? Buscando aí o equilíbrio, buscando a moderação. Aí, quando nós olhamos para Provérbios 31, eu quero começar, não vamos terminar hoje, mas só para você ter uma ideia, abra sua Bíblia lá, que é a mulher virtuosa. Nós vamos ter aqui um padrão que é fundamental, irmãos, para a gente entender esse equilíbrio entre a submissão e, ao mesmo tempo, a liberdade que a mulher tem. Nós estamos falando aqui de um acróstico conhecido como mulher virtuosa, mas que trata, no mínimo aqui, de uma postura de 3.000 anos atrás. É um padrão apresentado por, provavelmente, Salomão, há 1.000 anos antes de Cristo. Nós estamos em que ano hoje? 2025. Então nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás esse padrão foi apresentado, revelado nas Escrituras. E que vai demonstrar uma mulher extremamente independente, financeiramente falando, uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que tinha respeito e lidava com várias áreas de atuação, inclusive mercantil,
uma mulher que tinha uma visão administradora, né, ou administrativa para além da sua época, diversificando investimentos, sem deixar de cuidar do marido, sem deixar de cuidar da casa e sem deixar de cuidar dos filhos, e muito menos da vida de temor ao Senhor. Então, se você for resumir, a gente vai trabalhar ainda mais algumas posturas aqui em Provérbios 31, semana que vem, para fechar aqui sobre as posturas para as esposas e mães, mas se você tentar resumir Provérbios 31, de 10 a 31, você vai observar que essa mulher era uma mulher atuante, operosa. A gente sabe, irmãos, que a carga de trabalho de uma mulher é muito maior do que do homem, principalmente dentro da nossa cultura. Né? Mesmo que ela seja só dona de casa, meu amigo, tira lá, aproveita nas suas próximas férias lá e fala para a esposa assim, pode deixar que agora eu vou fazer tudo que você faz. Eu estou de férias, então eu vou fazer tudo que você faz. Eu duvido que você consiga fazer, meu amigo. Você pode fazer lá os 3 primeiros dias, né, a primeira semana, tal. Você fala para ela assim, ó, coloca no papel então tudo que tem que fazer. Esse mês eu estou de férias lá da empresa, e então você vai ficar agora, e vou te dar férias. Porque o serviço de casa é nada. Na cabeça do homem, né? É nada. Então, como eu estou de férias, eu vou deixar você 30 dias aí de férias também, eu vou fazer as coisas. Só que só põe uma listinha aí, o que eu tenho que fazer? E aí, o que você acha? Dá esquema ou não? Não dá, cara, é muito complicado. E ela consegue ainda equilibrar algumas outras coisas por fora, né? Então, a mulher virtuosa, ela é um padrão disso. E você vai ver aqui vários versos onde mostra essa operosidade dela. Né? Então, vou citar aqui, depois, semana que vem, nós vamos estudar verso a verso. Mas ela diz, verso 13. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, adquira, e ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Mas não é de noite que ela já levanta? E ainda de noite ela está trabalhando. Ou seja, é um padrão de operosidade. É lógico, irmãos, que tem equilíbrio, cada um é cada um, mas essa função de operosidade é uma característica da mãe, é uma característica da esposa, é uma característica da mulher. Mesmo porque a casa só vai funcionar através dessa operosidade. A mulher de mão, de braço curto, a gente costuma dizer, você vai ver que isso vai gerar uma desorganização familiar. Uma casa bagunçada, horários sem padrão, vai gerar um desequilíbrio familiar. Esses filhos vão crescer num ambiente totalmente desorganizado. Você vai ver que esses meninos vai sem uniforme para a escola, ou se vão, parece que era... Você é filho do gênio da lâmpada, bem. Porque você veio tudo amarrotado, você saiu da lâmpada do Aladim, né? Por quê? Porque a mãe não cuida do uniforme, aí os moleques, mãe, eu preciso do meu uniforme. Ai, meu Deus. Pega lá no cesto de roupa suja. Além de vir tudo amarrotado, vem com aquele cheirinho da cueca do pai, né, que foi posto no mesmo cesto. Isso acontece. Isso acontece. E aí você fala, aí essa criança vai chegar lá na escola e você acha que essa situação não vai refletir na postura dele na escola? No aprendizado dele, no convívio com os amigos? Os amigos chegam, nossa, fulano, o que aconteceu? Pelo
pelo amor de Deus, fica mais para lá um pouquinho. Fica contra o vento, pelo amor de Deus, ou a favor do vento, né? Vai gerar um monte de confusão. Tão somente porque você não tem uma mãe operosa. Uma mãe que consegue. Não está dando conta? Não tem problema. Vejo que ela tinha serva aqui. Chega e fala, eu preciso de alguém. Eu preciso mandar pelo menos passar a roupa, porque eu não estou dando conta. Mas tudo bem. Se apertam, se organizem, façam o que tem que fazer, tal, para se organizar. Mas essa operosidade, você não precisa querer fazer tudo sozinho, mas você tem que ser a administradora do lar. Quando nós olhamos aqui para a figura da mulher virtuosa, você vai ver uma postura de uma administradora. Que, inclusive, vai direcionar, em alguns momentos, os recursos da família para ser aplicados em investimentos específicos. Tem um exemplo lá da família da Clarissa, né? A avó paterna da Clarissa, já falecida, Dona Olívia, ela era costureira. E o avô da Clarissa, né, o bisavô dos meninos, era barbeiro. Então eles brincavam que eles ganharam a vida na tesoura, né? E veja, naquela época não era fácil, mais difícil do que hoje. E o que ela fazia? Com a renda da costura dela, o seu Joaquim, que era o barbeiro, ele mantinha a estrutura da casa, a alimentação, né? Água, luz, a coisa toda, telefone na época, tal, tudo isso, a manutenção da própria barbearia, o grosso. E aí as questões do dia a dia. Vinha da Dona Olívia. Aí eu lembro, por exemplo, ela com 65 anos, irmãos, ela foi tirar a carta de habilitação. O dinheirinho dela. Por quê? Porque antes o foco era a casa. Quando estavam os filhos lá, então, vestir os filhos, cuidar dos filhos, tarará, ela costurava, tarará, mas sempre tem um salpato, tem não sei o quê. Tarará. E a vida inteira, os anos que eu convivi lá com eles, inclusive teve uma época que eu trabalhava representando os laboratórios de farmácia, essas coisas, eu fazia o campo de Olímpia, eles moravam em Olímpia, eu ia lá, passava lá, tomava café com eles e tal. Então, nesse convívio todo, sempre ela administrava a casa de uma maneira que, mesmo com poucos recursos, ela sempre tinha o que precisava. Quando começou a lançar esses negócios de eletrodoméstico e tal, micro-ondas, batedeira, não sei das quantas, não sei o quê, dinheirinho dela, ela sempre tinha. Veja, ela administrava a casa. Administrava até os recursos. Como navio mercante. Lá no supermercado tal, o arroz está mais barato. Camelava até lá, comprava um pacotinho de arroz. Veja, essa administração é função da operosidade dada à esposa. Veja o que diz o primeiro verso aí, o primeiro e o segundo. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aí presta agora. O coração do seu marido confia nela. Ou seja, minha filha, você que organiza aí. Confia nela. E não haverá o quê? Falta de ganho. Ela administra, de certa forma, a adaptar a realidade financeira da casa de modo que não haja falta. E nem falta do recurso. É função, é papel da esposa ser essa boa administradora, irmãos. E isso passa pela questão da operosidade. A Bíblia, há 3.000 anos atrás, diz que você não tem problema nenhum de trabalhar fora e de ter os seus próprios recursos. Só que isso não pode cobrir um santo e descobrir o outro. É seu papel administrar a casa, de modo que seu marido confie em você e que você vai adaptar a realidade da casa para que não tenha falta, para que não se utilize de uma maneira dispendiciosa dos recursos que porventura a família tem. Tem mulher que parece que é sócia das empresas e inimiga do marido.
Parece o Ibu. Você conhece o Ibu? Não conhece, né? O Ibu é um amigo meu que foi meu funcionário lá no Senegal. Pensa num cara destruidor. Tudo que o Ibu põe a mão, quebrava. Não tinha um dia que eu chegava na aldeia que não vinha o Ibu. Pastor, quebrou não sei o quê. Pastor, estourou não sei o quê. Todo dia. E aí você ia lá ver, era tudo por displicência, por relaxo, por falta de zelo. Tem mulher que é o Ibu da casa. Tudo que você põe na mão dela, ela quebra, ela destrói. É vida útil. Vida útil, irmãos. De qualquer produto aí, a média de 5 a 10 anos. Com ela, é só terminar a garantia do produto, ela já quebra. Ou porque usa da maneira errada. A mulher tem que ser operosa, ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser a guardiã dos recursos da família. Ela foi chamada para ser a administradora. Ah, quebrou. Peraí, cara. Por que das outras casas não quebram e dela quebra? Aí você vai ver, o problema não é com o aparelho, o problema não é o jeitão que está sendo feito. É a maneira que está sendo usada. É a displicência muitas vezes. E é função da mulher fazer isso, irmãos. Cuidar disso, zelar por isso como operosa que a Bíblia chama a atenção para você ser. Você precisa abençoar a sua casa. Ah, não, quebrou o problema dele. Ele é o provedor, ele que compre ouro. Você é inimiga ou você é amiga? Você é confiável? O coração do seu marido confia em você? Eu falo assim, meu Deus do céu. Vou começar a chamar essa mulher de Ibu daqui para frente. Não faça isso não, tá? Se fizer, você vai dormir no sofá. Né? Mas, por quê? Não confio nela. Se ela puder criar confusão, gerar situação para eu ter que ficar gastando dinheiro, ela vai fazer. Isso é uma boa esposa? Seu valor excede o de finas joias? Não, não é. Porque tem mulher que está em competição com o marido. Não, eu não ligo mesmo. Porque se quebrar, ele compra, que aí pelo menos ele para de gastar dinheiro com a pescaria dele, ele para de gastar dinheiro com o carro dele, ele para de gastar dinheiro, sei lá, com o hobby dele. Pelo menos se não tem dinheiro com isso, ele vai parar de gastar. Então eu faço mesmo, aí ele compra mesmo. Querida, desculpe te falar, mas você é uma inimiga. Você é uma adversária. E você sabe qual que é a palavra bíblica para adversário e inimigo? Satanás. Diabo. Tem mulher que é o diabo, velho. É a adversária, é a inimiga da casa. É seu papel, sua função ter valor mais excedente de que finas joias e que o coração do seu marido confie em você. Que Deus te ajude e nos ajude. Semana que vem, se Deus permitir, a gente segue a sequência de provérbios.